Você está no Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Estou mais uma vez com o Roque, conhecendo um pouquinho sobre os bonsais aqui na Terra Bonsai. E hoje a gente vai conhecer um pouco como cuidar do seu bonsai. Venha conferir. Bom, Roque, muito legal isso tudo, conhecer esse universo todo, essa arte toda. Mas eu ganhei um bonsai, eu comprei um bonsai e eu quero saber como cuidar. Os cuidados básicos é simples. Mais uma vez também, a mesma coisa da parte artística, na parte técnica, na parte botânica também eu te convido a ir para a natureza, observar a natureza, claro. Ver como é. Sempre. O bonsai a gente fala muito que é 30% botânica, cultivo, 70% arte. Só que sem os 30% você não tem os 70%. Morre. Não adianta nada. Você ser um baita de um artista, ter um puta talento, mas não consegue manter sua árvore viva. Sim. Que sentido faz ser arte nesse sentido? Então o bonsai é esse equilíbrio entre cultivo, entre cuidado e entre expressão artística. Para uma árvore, o que uma árvore precisa para viver na natureza? Luz, sol, água e a matéria orgânica para um meio de cultivo. Não precisa ser matéria orgânica, é um preconceito que a gente tem, porque tem os hidropônicos, por exemplo. E além disso, o que mais? A gente falou 3, está faltando ar. Então a gente precisa principalmente no cultivo do dia a dia, água, luz, sol, um meio de cultivo, ar, nutrientes. Sim. Que são os sais minerais. E para o bonsai eu ainda citaria micro-organismos, porque o que acontece? A árvore é um ser simbiótico. Ela precisa de fungos e bactérias para viver, como a gente. A gente não tem a nossa flora bacteriana? Sim. A árvore, o que seria a flora bacteriana nossa? Para a árvore chama-se micorriza. Sim. Micorrizas são prolongamentos das raízes, são fungos que nascem associados à raiz. Toda árvore saudável tem uma colônia rica de micorriza. Para ajudar na digestão, nessa forma na nutrição, trazer esse alimento. Na realidade, as micorrizas fixam os minerais. O nitrogênio, fósforo, potássio. Sim. Então, em contrapartida, a árvore dá para ela amido, seiva bruta, ou seiva elaborada. Então, é uma troca, na realidade. Então, é importantíssimo que a gente tenha micorriza. Para que se tenha micorriza, tem que ter ar. Para que tenha ar, a gente tem que ter um substrato que promova a aeração para a árvore. Sim. Então, por que é muito comum? Qual o substrato? Então, a gente vai começar aí, nesses quesitos aí que a gente está falando que a árvore demanda. Vamos começar pelo substrato, que a ele está atrelado tanto essa questão de ar quanto essa questão de rega. Então, de água. Então, aqui no meu substrato é importante. O que é importante no meu substrato? Ar. Que ele tenha aeração, uma boa aeração e uma boa drenagem. Que ele não encharque, que ele não fique encharcado. Porque o excesso de água mata, principalmente as micorrizas. Então, a drenagem ela é importantíssima, é crucial. Então o substrato, tem que ser igual, o que os japoneses usam? Os japoneses, o pessoal na Europa, eles usam a Akadama, o Kiryu ou a Kanuma, que são tipos de solo vulcânicos que eles fazem grãozinhos e levam no forno. Então fica uma argila queimada, então são grãos de argila, que promovem tanto a aeração como uma boa drenagem. E absorve um pouco de água, retém um pouco de umidade. E o mais importante, o grande diferencial principalmente da Akadama, que o que é? Por ser vulcânico, ele permite uma troca catiônica, uma troca da molécula da árvore muito mais fácil. Ele otimiza a troca molecular, que é uma característica de qualquer tipo de solo vulcânico. Sim, sim. Então, no nosso caso aqui no Brasil, pra gente comprar Akadama é complicado, é caro, é difícil, é proibida a entrada no Brasil, é ilegal. Então, você está trazendo Akadama, você está correndo risco, porque não pode entrar, é um tipo de solo que não pode entrar por causa de fitossanitário, licença fitossanitária. Então, aqui no Brasil a gente usa, o que a gente pode usar no lugar da Akadama? Se você não tem nada, nenhum substrato, no caso aqui, a gente usa o caco de telha, a telha triturada, que é esse substrato. Dá para ter uma ideia? Olha se pegou bem aí. Pegou isso. Que aqui é o substrato, ele é bem granulado, é uma granulação de 2, 3 milímetros. Pode parecer estranho a princípio, mas só você olhar a saúde da árvore que ela já... Você põe ele todo? Uma imagem fala mais... Não é só... Não, é plantado nisso. Só usa isso para plantar. Legal. Não usa terra.
Entrando nessa questão, eu não tenho caco de telha para trabalhar. Cara, melhor coisa que existe tanto para quando você tira uma árvore do solo para recuperá-la, ou para vaso, algumas espécies mesmo, eu prefiro até areia. Areia de construção, areia grossa de construção, é fácil, todo mundo acha, é tranquilo de pegar na esquina, na obra da esquina ali você pega, e não tem um substrato mais adequado. Ela não compacta, ela drena bem e retém uma quantidade considerável de água. Então ela tem uma umidade, uma retenção de umidade ideal, bem próxima do ideal. E o sistema de raiz, a gente tem dois tipos de raiz nas árvores. Axiais, que são a pivotante, aquela mais grossa, e as capilares, as ciliares. A areia, ela já te ajuda muito, ela otimiza muito o desenvolvimento de raízes capilares. No bonsai, o que a gente precisa é de capilar axial, que só vai ocupar espaço no vaso. Não precisa, a gente tem o vaso. Que a função da axial principal é sustentação, é o alicerce da árvore. Aqui no caso, como ela é pequeno, não precisa tanto. E a gente já tem um volume, porque o tronco é grosso, é cônico, então já tem um armazém aí, vamos falar assim, que a árvore pode usar. E o que a gente precisa mesmo é de muita raiz capilar próxima ao tronco. Então a areia é excelente. Você também usa só areia, se for o caso? Para algumas espécies, não, para te falar a verdade, algumas espécies eu prefiro só areia. Bougainville eu prefiro areia do que o caco, vai melhor. Caliandra vai melhor na areia do que no caco, entendeu? Para desenvolvimento, vamos supor, você tem uma mudinha, você quer fazer bonsai dela, você tem que deixar ela crescer para engrossar o tronco. Aí são procedimentos muito diferentes do que a gente está acostumado a ver de poda e tal, é o contrário, é deixar crescer para engrossar. Aí um solo arenoso é muito melhor também. O caco de telha ele é ideal para a árvore já pronta, quando você não quer que ela desenvolva tanto. Porque o caco de telha ele vai dar uma freada no desenvolvimento da árvore. Dificulta. A raiz não é que dificulta, mas assim, o desenvolvimento de raiz capilar é bom, é legal, mas por ser mais poroso, ela vai promover uma aeração maior, uma evaporação de água maior e um desenvolvimento menor. Sim. No solo arenoso a árvore vai desenvolver mais. Se você quer engrossar uma árvore, quer fazê-la crescer, não entra com substrato a princípio. No vaso de treinamento o substrato é bobagem. O ideal, o caco de telha, o ideal para um vaso de treinamento é areia, areia com matéria orgânica, 70% de areia, 30% de casca de pinos, por exemplo. É um ótimo substrato para treinamento, para desenvolvimento da árvore. Beleza. Então a questão de substrato a gente falou, rega, que é a água. Aí a gente já falou que a questão do ideal é o seguinte, não existe uma fórmula exata de como molhar. Vários fatores vão influenciar na rega. Se ela está no sol, se ela está na sombra, se ela está no vaso de cerâmica, se ela está no vaso de plástico, se ela está exposta a vento ou não. Tipo de espécie que é. Tipo de espécie, época do ano, o tipo de substrato, tamanho do vaso, profundidade do vaso. Isso tudo vai influenciar na rega. O que é importante observar? Secou, está na hora de molhar. Põe o dedo. Isso, observa, às vezes igual aqui, a gente olhar, o solo está seco, mas a planta ainda está, os brotinhos estão todos eretos ainda, para cima. O problema é quando ela começa a murchar, aí já passou da hora de molhar. Sim. O ideal é deixar secar ligeiramente entre uma rega e outra. Tratar lá. Isso. Adubação, aí a gente entra na questão de nutrientes. Para o pessoal que não conhece, existem vários sais que as árvores usam, que são assim os macros e micronutrientes. Macros e micronutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, ferro, enxofre, magnésio. Quem tiver interesse vai pesquisar, é um assunto interessante, vale a pena. E essa questão de adubação, ela é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Cria-se um mistério muito grande e é importante a gente observar. Principalmente uma coisa que eu levo muito em consideração é como que as grandes escolas trabalham essa questão de adubação. Mais uma vez, a gente voltando para o Japão. No Japão a adubação é basicamente orgânica. Quase não se usa adubos químicos. Mas a grande diferença entre orgânico e químico é o seguinte, o orgânico ele é de absorção mais lenta. Quando você coloca um adubo orgânico, a árvore vai começar a assimilá-lo depois de 4, 5 dias. E a absorção se dá em torno, aí, dependendo do adubo, mas normalmente em torno de 30 dias no máximo. Dificilmente passa disso. E
ele vai promover na árvore um desenvolvimento mais lento. Um entrenó menor. O que é entrenó? É a diferença entre as gemas. A distância entre as gemas é menor. Ao contrário, se eu uso um adubo químico, a tendência do adubo químico, principalmente se for um adubo químico com o teor de nitrogênio alto, o entrenó vai crescer muito, a absorção é imediata, você põe o químico, é de um dia para o outro, ela já está absorvendo. E também essa questão da folha, a folha vai ficar maior um pouco. Então, para um bonsai, o ideal é hoje eu tô num caminho cada vez menos adubo químico e cada vez mais adubo orgânico. E um outro detalhe, que aí já é um conceito meu, eu prefiro adubos orgânicos líquidos ao invés de adubos orgânicos sólidos. O adubo sólido, ele, quando você coloca, por exemplo, a torta de mamona, que é muito comum a gente ver no vaso, o que vai acontecer com essa torta de mamona? Ela vai ter agência de bactérias, fungos e micro-organismos, insetos, ali na própria torta de mamona, e vai transformá-la em humus, que vai interferir na substância. Não, que vai entrar e vai tampar os buracos, os espaços que o nosso substrato tem. Sim, sim. Então ela vai virar terra. Você vai estar neutralizando o cabo de telha. Você vai perder da aeração, da drenagem. Sim. Você vai perdendo isso tudo. Então eu prefiro adubos orgânicos líquidos. Ah, mas como é que eu vou fazer adubo orgânico líquido? Muito fácil. Você vai pegar, por exemplo, uma receita que eu dou para meus alunos assim que não falha. Você pega a torta de mamona, farinha de osso, aquela receitinha de adubo orgânico, que é muito comum você ver na internet. Ao invés de colocar no vaso, coloca dentro de uma garrafa PET e deixa fermentar por um tempo. Aí você vai pegar aquele caldo sem a parte sólida, dilui 2 ml, 2 ml no litro d'água. E rega a árvore, uma vez por semana. Você já está com a adubação top. Pronto. Porque o que acontece? Esse adubo orgânico, ele vai vir repleto de bactérias e fungos. Vai fazer o que precisa sem vai ocupar dar o espaço do substrato. Isso. Ele vai trazer tudo, as bactérias, sem ocupar aquela parte sólida que vai ficar lá na garrafa. Okay. Outro macete grande que dá para você usar em casa é cerveja, vinho, todo fermentado. O que é fermentado? É ação de bactéria. É ação de bactéria. A cerveja, a gente está bebendo xixi de bactéria. Então, cerveja é adubo top, dos melhores que tem. Então pode usar cerveja que é excelente. Tem alguma marca? Não? Não, pode ir na mais barata. O importante... O que na realidade, o que acontece? O que é a cerveja? Se você for olhar, são cereais, né, malte, lúpulo, que foram fermentados. Foram submetidos. O que a gente fez no nosso adubo orgânico lá na garrafa PET? Fermentação. Fermentou. A cerveja já está pronto. O vinho tinto. O vinho tinto, além de ser um adubo top, ele é um fungicida natural. O tinto, o branco não, por causa do tanino. Tá. Porque o tanino, ele é um fungicida, ele é antioxidante e fungicida. Então o tanino, eu tô com uma jabuticabeira que está com ferrugem. Joga vinho tinto na ferrugem. Dilui isso? Nem precisa diluir. Pode colocar meio a meio com água, mas já que é para uma infestação e tal, no adubo é meio a meio. Cerveja e o vinho meio a meio com água. Você dilui e joga. Agora, já no fungo, você já pode jogar o vinho tinto direto, não tem erro. Legal. Entendeu? Então, na realidade, a gente tem muita adubação no nosso dia, se joga muito adubo fora. Outro adubo que é muito bom é o café. A borra do café é aquele que você joga fora. Então, ao invés de jogar no lixo, joga no canteiro, joga lá na horta. Não só no seu bonsai, mas não também... Não só de uma maneira geral, na jardineira do prédio. Até no copinho da bromélia, às vezes a gente joga um Exatamente. Então, aí entra a questão de iluminação, sol. Sem sol não tem fotossíntese, é fundamental. A gente está falando de árvores, árvores precisam do sol para que ela faça fotossíntese. Então, é importantíssimo. Você mora em um apartamento, casa não tem problema, você vai colocar no sol, perfeito, excelente. Se você mora em um apartamento, é importante que você o coloque no lugar mais ensolarado possível, próximo à janela, uma varanda, e você vai ter uma limitação de espécie. Não é toda espécie que suporta essa condição de meia sombra, vamos falar assim. Tem algumas espécies que se adaptam, não é o ideal, mas se adaptam. Ficus, a jabuticabeira, pitanga, perguntando na internet você vai achar muita informação a esse respeito. Espécies que consigam viver com essa questão de pouco sol. Não é o ideal, mas é uma opção se está atento a isso.
Outra dica que eu dou é essa questão de iluminação para cultivo indoor. É muito comum, você olha, na Itália tem muita coisa, na Canadá, Japão, eles têm muito. São lâmpadas hoje em dia, com até de LED mesmo, que você pode usar para suprir um pouco essa demanda de sol que às vezes a árvore tá faltando. E sem sol a árvore não produz flor, não produz fruto, o desenvolvimento Comprometido, né? Então aí não tem muito mistério. Precisa. Sol é fundamental. E aí entra, para finalizar aí a questão de cultivo, de cuidados básicos, botanicamente a gente matou aí, que é a questão de substrato adequado, que promova um desenvolvimento de raiz legal, que promova uma aeração interessante e uma drenagem boa. Nutrientes, que são os adubos, a gente falou, a questão da rega, que é da espécie. Diária, se for preciso 2 vezes no dia, vai depender dessa observação, do sentimento da pessoa, olhar, do lugar, enfim. E a luz, sol. A questão de sol. O ar. Principalmente na raiz. É questão de aeração, principalmente na raiz. E agora entra, para o bonsai, entra um outro detalhe que é assim, que é o determinante. O bonsai ele não se faz sozinho. Você não põe a planta no vaso e ela aparece lá bonsai. Não, bonsai é uma arte. É uma arte de modelar a árvore para que ela fique com aspecto característico de uma árvore muito velha na natureza. Para que se modele, tem que ter contato, tem que ter a interação. Então aí entra essa questão de interação da pessoa, que é poda, as intervenções com arame, com trações, com afastadores. Enfim, aí entra uma infinidade de técnicas e fica até a proposta para assuntos posteriores aí. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a participação do Roque. Espero que vocês tenham curtido bastante aí. Quer saber mais sobre o Terra Bonsai? Clica aqui na descrição. E muito obrigado, Roque, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer e estamos à disposição. Precisou, pode contar com a gente.